Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre esse novo RG digital que pretende unificar todos os documentos em um único registro, que, como o nome sugere, vai poder ser acessado de forma digital, né? Um projeto aí do governo para tornar tudo menos burocrático e supostamente facilitar a vida de todo mundo. Vamos dar uma olhadinha aí se isso vai facilitar de fato alguma coisa, se isso é bom para a nossa liberdade e também ver o aspecto ético do ponto de vista libertário sobre essa questão aí. Antes de continuar, peço que você deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, compartilhe com outras pessoas também para que meu conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreva no meu canal e se você quiser colaborar financeiramente comigo, clique aí embaixo no botão Seja Membro, conheça os valores e os benefícios de colaborar financeiramente aqui com o meu canal. E você também pode me seguir nas redes sociais, porque eu posto conteúdos diferentes por lá também. Vou deixar aí aparecendo na tela, vou deixar o link na descrição deste vídeo também. Em primeiro lugar, pessoal aqui da Rede Jornal Contábil, meus colegas de profissão, imagino que tenham outros contadores por trás desse sistema aqui também, vamos caprichar no título das matérias, né? Na redação, na revisão do texto. Novo RG será digital e obrigatório, veja o que muda e como emitir. Cadê a pontuação? Provavelmente um ponto e vírgula faltou aqui no meio, né? Vocês talvez tenham copiado de outro site isso aqui, e aí acabou vindo de uma forma assim, comendo alguns pontos, né? Vamos caprichar aí, vamos dar uma revisada boa para o material ficar com a apresentação melhor, né? Eu confesso para vocês, eu tenho um pouco de problema com esse tipo de falta de pontuação, também falta de revisão de textos jornalísticos. Mas então, eu vou falar aqui 3 aspectos sobre essa matéria em questão aqui. Primeiro é do ponto de vista da praticidade, se isso aqui vai facilitar mesmo a nossa vida. O segundo ponto é o aspecto libertário da coisa. E, no final, eu vou falar a respeito de se isso é bom ou não do ponto de vista da liberdade individual. Pois bem, o que esse novo RG vai fazer, esse RG digital? Já existe o RG, que é o documento de identidade, que é físico. Se você já fez, você sabe como é chato fazer, como é demorado. Você tem que ir lá deixar suas digitais e prestar uma série de informações. Isso demora, pelo menos aqui onde eu moro, isso costuma demorar uns 60 dias para ficar pronto. Então, se você perde esse documento depois para você pegar uma segunda via, é outro parto, também é uma coisa demoradíssima. Então, a ideia do governo é unificar não só o RG, mas também outros documentos, como o CNH, o próprio número do CPF, o número do PIS, as informações que já constavam no RG também, e fazer um único banco de dados que vai ser esse tal do RG digital, que vai unificar todas essas informações aí. Essa ideia não é nova, tá? Eu lembro lá na época da Dilma Rousseff, ou seja, lá pelos idos de 2014 a 2015, quando já se falava de se fazer um RG que constasse todos esses documentos aí. Lembro até que rolava um vídeo tirado de contexto da Dilma Rousseff, em que ela falava do chip que ia ter nesse RG, provavelmente um cartão que teria um chip, né, que seria de fácil leitura e que conteria todas as informações, e o pessoal botava isso no contexto de que era o chip da besta, né, a marca da besta, que todo mundo teria que implantar isso no corpo. Bobajada. Enfim, isso apenas para dizer que essa ideia é velha. E no governo, no Estado em geral, é comum termos isso aí, uma ideia com potencial levantada, e isso demora anos para acontecer. Supostamente agora vai. Não sei dizer, essa notícia aqui, a data dela de hoje, não sei se ela foi, as informações foram buscadas hoje, não sei em que pé está isso, mas vale a pena a gente olhar também. Do ponto de vista da praticidade, é claro que você ter um único documento e de forma digital é muito mais prático do que você ter um monte de pedaços de papel que você pode perder e depois ter que pedir segunda via disso. Você sabe, você tem o RG, que é o documento de identidade, você tem a sua carteira nacional de habilitação, que também serve como documento de identificação, você tem o número do CPF, você tem o número do PIS, você tem o seu título de eleitor e mais um monte de coisas. É claro que hoje o RG e a CNH já constam o número do CPF ali, então você não precisa andar com aquele cartãozinho do CPF igual se andava antigamente. Mas quando não havia essa unificação do número do CPF, você tinha que ter o RG, mais o cartão do CPF, mais o título de eleitor, mais sua carteira de habilitação e tudo, esse monte de documento dentro do seu bolso para você apresentar quando fosse necessário. Hoje em dia o CPF está em tudo, até na certidão de nascimento, né? O gado já nasce marcado com o númerozinho dele ali do CPF. Aliás, o interesse do governo em um número do CPF, ser a informação mais abrangente de todas, que está em tudo, é porque o CPF nasceu como uma numeração
que facilitasse o governo cobrar imposto de renda. Então, claro que o governo vai ter muito mais interesse no número do CPF. Então, a ideia de você ter um único documento e ainda de forma digital, que você pode acessar no computador, você pode acessar pelo celular, você faz uma senha talvez, não sei como é que vai funcionar, mas que contenha todas as informações que você precisa apresentar para as autoridades, é uma ideia interessante, porque é uma coisa muito mais prática do que você ter que andar com a carteira cheia de documentos. Em pleno 2022 você tem que apresentar uma carteira de habilitação, por exemplo, física, ou então um documento de identificação físico também em plena era digital como nós vivemos. Então é sim uma ideia muito promissora, porque isso elimina toda essa necessidade de uma burocracia, essa coisa de papel, né? O Brasil é um país que adora papel e adora carimbo, né? Então é interessante ter uma forma diferente e mais unificada e digital de você gerir todos os seus documentos. Do ponto de vista libertário, é coisa muito simples, aliás, muito mais simples do que toda essa explanação que eu fiz antes. Do ponto de vista libertário, ninguém é obrigado a se identificar, ninguém é obrigado a apresentar um documento em que conste o seu nome completo, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a sua data de nascimento e qualquer outro registro. Você ser obrigado a apresentar isso é uma violação das liberdades individuais, é uma agressão a pessoas pacíficas. É claro que cada um pode fazer o seu próprio registro, se assim desejar, e cada estabelecimento pode exigir uma forma de apresentação de algum tipo de registro. Né? Numa sociedade livre, nós imaginamos que haveriam empresas que forneceriam esse tipo de identificação. Aliás, hoje, com o certificado digital, já existem empresas que verificam a legitimidade da pessoa, né? Que autenticam a assinatura digital daquela pessoa, dão um comprovante de veracidade para aquilo que está sendo assinado, que é muito interessante para assinar contratos, enfim, fazer uma série de coisas. Mas tudo isso tem que ser feito de forma voluntária. O fato de existir um governo, existir um Estado que obrigue os seus cidadãos a serem marcados como gado, a terem um documento de identificação com todas as suas informações sensíveis, e mais, que obriguem os cidadãos a colocar digitais deles para fazer o RG, para fazer a CNH, para fazer o título de eleitor, como se fossem bandidos, né? Afinal, todos nós já estamos fichados pelo Estado. Enfim, tudo isso é uma violência absurda e injustificável. Isso fere totalmente a ética libertária. Mas cada um é livre para fazer o seu documento de identidade, caso assim deseje. Você sabe que antigamente, quando não existia a certidão de nascimento, por exemplo, o que existia eram certidões de batismo que a Igreja Católica e também outras igrejas naturalmente faziam. Tanto que quando pessoas vão fazer investigações históricas, eles procuram igrejas antigas para analisar os registros de batismo, onde constam a data de nascimento, o nome das pessoas. Enfim, essa é a visão libertária da coisa. Agora vamos analisar esse tipo de iniciativa estatal sob o ponto de vista da liberdade individual. E o fato é que quanto mais eficiente o Estado é, pior as coisas são para nós. Eu não entendo pessoas que defendam que o Estado deva ser eficiente. Essas pessoas não sabem o que elas estão pedindo. A maior tragédia para as liberdades individuais é um Estado eficiente, um Estado que funcione, um Estado que consiga, em tempo real, vigiar a nossa vida, nos cobrar, exigir coisas de nós, nos punir em tempo real, em tempo muito veloz. Isso é uma tragédia para as liberdades individuais. O Brasil só não colapsou ainda porque o Estado brasileiro é grande, inchado, ineficiente e corrupto, e por isso os cidadãos possuem formas, possuem brechas para que eles consigam viver uma vida com um pouco de liberdade e preservar um pouco seu próprio patrimônio. Quanto mais eficiente é um Estado, pior é a vida das pessoas, menos liberdade as pessoas têm. Então esse tipo de iniciativa me deixa bastante preocupado, porque conforme o governo vai unificando todas as informações dos cidadãos em uma base digital, ou seja, por meio de computadores, o governo consegue cruzar essas informações de uma forma muito mais eficiente, porque não é uma pessoa que fica pegando um documento, olhando, e aí a pessoa não vai ter interesse em fazer isso, ou então vai aceitar um suborno, uma propina para fazer vista grossa, enfim. Com computadores fazendo esse tipo de verificação, esse tipo de cruzamento de dados,
fica muito mais difícil nós fugirmos da sanha estatal arrecadatória ou da violência estatal, das punições do governo para as nossas vidas. Então eu vejo com muita preocupação esse tipo de iniciativa do governo. Vai trazer mais eficiência e menos burocracia? Vai, mas isso às custas da nossa liberdade. Nós seremos cada vez mais vigiados pelo governo e, por consequência, seremos cada vez mais tolhidos em nossa liberdade e, eventualmente, mais punidos de forma injusta pelo Estado. Isso me preocupa bastante. Pelo menos eu conto ainda com a ineficiência estatal, que geralmente faz com que todas as iniciativas potencialmente eficazes ou eficientes do ponto de vista estatal demorem muito para serem implementadas. Torço muito para que isso demore muito ainda para acontecer de verdade e para ser tornado realidade, porque eu acredito que isso não vai ser bom, no final das contas, para as nossas liberdades individuais. Pois bem, esse é o meu ponto sobre essa notícia aqui. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui neste vídeo e até a próxima!